E aí, gente, a Ciência aqui. Hoje a gente vai para a aula 34. E a gente vai falar sobre teoria da informação, mas não é algo tão complexo quanto parece. Teoria da informação na economia, especificamente, né? E principalmente com o Shannon, né? Claude Shannon. Então, um dos caras mais importantes aí em relação a esse tema e em relação ao desenvolvimento de computadores e da internet, né? Ele escreveu um livro chamado A Mathematical Theory of Communication, né? Então, vou aqui. Mathematical, não vou pôr inteiro. Theory of Communication. Então, uma teoria matemática da comunicação. Eu não vou entrar em detalhes nisso. Fiz até uma resenha no Instagram sobre. Mas a ideia era como você transmitir informação em vários contextos. Do ponto de vista digital, né? Em bits, né, de informação. E a equação talvez mais básica dele é chamada de equação de entropia, né? Tem uma historinha aí com o von Neumann que eu já vou contar sobre entropia, né? Que a derivação final, né? É menos a soma, que é sigma, de PI log PI. Em que P é a probabilidade e é de 0 até N. São N ionésimos parâmetros, né? Log P. Então, a soma da probabilidade da sua informação pelo logaritmo dessa informação, né? Essa é a quantidade de incerteza, né? Então, esse termo se chama entropia, que é só um termo para incerteza. Pode ser chamado de incerteza de um sistema. O von Neumann e o Shannon, eles eram amigos e eles falaram sobre essa questão, né? Tem citações sobre isso. E sobre o termo entropia, o grande ponto de entropia é que realmente a noção é de incerteza, né? É o quanto de incerteza que você tem no sistema. Ou seja, vamos supor um sistema termodinâmico. Então vamos supor que você tem um frasco de gás aqui. Então você tem gás aqui dentro. E você começa, vamos supor que está num forno aqui. E você esquenta esse gás. Então tem fogo aqui. E esse gás começa a aquecer. O que acontece? Você está aumentando a temperatura, certo? Então você tem um aumento na temperatura desse ambiente. Tu tem noção também de volume, né? Tá aqui também. Que pode ter um aumento. Pode ter um aumento. Eu acho que o volume vai estar o mesmo aqui, né? Mas você pode. Vamos supor que você pode inserir mais gás também. Você tem o volume e também você tem a densidade, né? Então você pode ter aumento ou abaixo de volume, densidade, vamos supor. Ou abaixar, um dos dois, ou pode ser constante, né? E você tem uma coisa chamada constante de Boltzmann, que eu vou colocar em azul, que é basicamente uma constante associada a gases, né? Boltzmann. Então, o que entropia fala sobre isso daqui? Que, obviamente, se eu tiver uma quantidade maior de gás num frasco maior, eu vou ter que, obviamente, também ter mais energia sendo gerada em joules também, né? Então, em joules, por segundo, eu vou ter que gerar mais energia para esquentar essa estufa. E, por fim, o que você quer é que esse sistema, ele, essa temperatura, esse aumento de temperatura que você controla, possa agir sobre esse frasco, né, que contém um gás e vários gases se compõem de forma diferente, tendo uma certa temperatura, volume e densidade. O grande ponto é que se eu quisesse simular isso daqui no computador, então se eu quisesse fazer uma simulação computacional, esses valores vão aumentar a complexidade dessa simulação. Por quê? Isso é até meio óbvio. Vamos supor. Um exemplo no games, né? Vamos supor que você quer simular o Super Nintendo e o Super Mario Bros. Então você tem o SNES, o Mario. Agora vamos supor que você quer simular agora, simular não, né? Você quer rodar no computador o Mario Wonder do Switch. Aqui é só um exemplo, tá? Mario Wonder. Qual você acha que do ponto de vista computacional matemático é mais
tem mais entropia. Ou seja, ele tem mais informação e por isso mais incerteza em relação a ele. É que é a mesma lógica aqui. Quanto mais informação, mais coisas eu tenho que lidar com. E isso gera maior entropia. Então, obviamente, o switch, para você rodar o Mario Wonder, você vai ter que ter mais polígonos, né? Então você tem que ter mais polígonos. Aí vai pra Mesh Theory, né? Que é uma teoria muito difícil, por sinal. Então você tem triângulos que formam imagens, né? Então você tem a imagem lá do... Vou fazer aqui rapidinho um bigode. Acho que eu fiz errado. Eu não vou conseguir saber de cor, mas... Vamos supor que você quer simular um personagem. Não, não o Mario, tá? Eu não vou tentar desenhar o Mario. Tu quer desenhar um personagem, tu quer fazer esse personagem em polígonos. Aí você vai usar uma coisa chamada Mesh Theory, né? Que é quando você usa programas de 3D e tal. Tá usando isso. Quanto mais polígonos na tela, mais você tem informação nesse sistema. Mais entropia. E mais necessidade em joules. Aqui, quando a gente aumenta o frasco e a quantidade de gás, a gente tem que aumentar também a temperatura. Então, com o fósforo, tu pode acender uma vela, mas você não pode fazer feijão com fósforo. Porque a quantidade de temperatura, de energia necessária, que normalmente a gente usa gás natural, para você gerar calor suficiente para fazer a panela de pressão pegar pressão, você precisa de mais joules, você precisa de mais energia, né? Então, aqui é a mesma coisa, precisa de mais capacidade computacional e energia para rodar Super Mario Wonder do que o Super Mario. Ou o Mario do Nintendinho, etc. O grande ponto é que tudo que a gente tá falando sobre informação em si, em bits, né? Até a informação física, a gente pode representar em bits de informação também. O Seth Lloyd, eu já citei isso aqui várias vezes, né? É porque eu realmente acho interessante. Ele cita num paper que existem 2 elevado a 90 bits de informação no universo. Se você adicionar gravitons, fica 2 elevado a 120. E ele diz que a capacidade computacional do ser humano atual é 2 elevado a 30 alguma coisa, 30, ou 34 bits. 2 elevado a 30 ou 34, né? Vamos supor que 2 elevado a 30. É a capacidade de bits de informação que todos os computadores do mundo podem rodar, se rodassem ao mesmo tempo, o mesmo programa, né? Então, é impossível de simular o universo no momento, por exemplo. Então, por exemplo, eu lembro de ver um paper que eu já citei no canal, que ele demorou uma semana para rodar, acho que 1 trilhão de partículas, né? 1 trilhão? É algo assim. Uma semana num supercomputador. Hoje, obviamente, é um artigo de alguns anos atrás, então hoje em dia tá melhor, mas mesmo assim é tryhard, né? E essa informação pode ser apresentada dessa forma, né? Então, no caso da relação entrópica dessa, desse frasco de gás, o PI é a probabilidade de parâmetros dentro daqui, né? Então você tem ionésimos parâmetros. Deixa eu trocar de coisa também. Aqui dentro você tem ionésimos parâmetros, 2 até IN. Peraí, deixa eu fazer. Até IN parâmetros que estão dentro daqui, a informação. Eu posso fazer de uma forma mais simples, para ficar mais claro, que vai ser menos a soma de px log x. Que eu posso pôr i também aqui, colocar ionésimos aqui. Então, os x são os seus dados, né? No Super Mario é a mesma coisa. Quais são os dados do Super Mario? São os polígonos na tela. Você também tem relação de computação de polígonos e coisas, previsão de polígonos futuros, mas aí é coisa tryhard de programação. O grande ponto é que essa é a questão. Então, aqui você tirar um print agora. O que isso tem a ver com economia, né? Então é isso que a gente vai entrar agora. Bom, vamos supor que vou colocar a equação básica aqui de capacidade de um canal do Shannon, que é B log 2 e 1 mais S dividido por N.
Bom, isso daqui é a capacidade de um canal de informação. Aqui é a informação em si, a entropia, e a capacidade desse canal. Qual que é o ponto que nós devemos se atentar inicialmente, né? Primeiro, a gente tem que saber o que os símbolos significam, né? Aqui é a taxa de banda do canal, largura de banda. Pensa na memória, né? Coisa do tipo, largura de banda. Então, se você tem uma largura de banda baixa, você não vai conseguir com uma quantidade de informação, lidar com muita informação. Por exemplo, hoje em dia tem load balance, por exemplo, em quem usa computação na nuvem para jogos. Por exemplo, quanto mais pessoas entram no seu servidor, vamos supor que você tem um servidor de Minecraft, quanto mais pessoas entram, mais fica lag. Se você aumenta a largura de banda do seu servidor, a sua capacidade de computar pessoas no servidor ao mesmo tempo aumenta. Então isso demanda uma capacidade de memória dos servidores. Do servidor em si, né? Que tá rodando aquilo ali. Porque não é só um servidor, são vários nodes que rodam. Um servidor, ele basicamente tem vários stacks de nodes, né? Você tem literalmente vários armarinhos, né? Com nodes aqui dentro. Cada node tem o seu processador, como se fosse um computador normal, memória, etc. Placa de vídeos, dependendo. Só que se você não tem uma largura de banda suficiente de memória para lidar com isso, você vai ter problemas. Então você precisa de uma capacidade computacional maior para computar mais pessoas dentro do servidor num jogo. E assim em aplicativo, etc. Num site. E você faz isso pelo logaritmo de base 2, em que S é o sinal. Deixa eu apagar aqui. S é o sinal. E N é o noise. Noise, assim, o certo é traduzir por barulho, mas não é uma tradução boa, porque esse termo noise tem a ver com algo que uma perturbação no sistema. E barulho não, na minha opinião, em português fica estranho. Eu vou chamar de noise, que é barulho, mas o termo em inglês ele tem uma conotação melhor do que o português, infelizmente. Acontece isso, às vezes a gente não consegue traduzir uma palavra mantendo o significado da forma que a gente queria, que nem na teoria do W.T. Hutch de outro vídeo. Então aqui é a capacidade do canal. Aqui é a informação em si, aqui é a capacidade do canal. Ok, isso aqui, para teoria de informação e computação, fácil de entender, né? Internet e tal. Que isso tem a ver com economia, né? Eu creio que aqui a gente vai para uma analogia, né? Então, a gente pode sim derivar, dizer, né? Que. E agora eu vou ter que apagar algumas coisas aqui. Deixa eu deixar assim para quem quiser tirar um print. Eu vou apagar essa parte aqui. A gente pode sim dizer facilmente algumas coisas sobre economia. Primeiro, a informação da economia é imperfeita. É um sistema de informação imperfeito. Não que isso seja ruim às vezes, porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha. Eu já falei disso em robótica, né? Eu tenho um sistema robótico que ele tem que fazer previsão de que movimento ele tem que fazer, um braço robótico, para pegar essa bolinha, por exemplo. Então ele tem câmera, sensores e tudo. Ele quer saber onde está essa bolinha, certo? Ele quer pegar ela. Tá dentro de um recipiente aqui. Toda a informação desse sistema, ela está disponível para o robô pegar a bola, saber onde ela está e fazer cálculos probabilísticos de como ele tem que se mover para pegar ela. Se eu ponho uma parede da bola, e vamos supor que eu faço uma transição, a bola ela vai andando até atrás dessa parede. Ainda assim, se ele viu ela passando, do ponto de vista robótico, você pode fazer um algoritmo para ele conseguir detectar que provavelmente ela está atrás da parede. Assim como o ser humano faz, que você tem que fazer isso para o sistema robótico, você tem que dar algoritmos que permitem isso, visão computacional. Mesmo que esse daqui seja um sistema de informação imperfeito, você consegue fazer previsões. Ok, eu provavelmente, a bola que é o meu objetivo, até um termo importante, né? Que tem algoritmos que são focados em objetivos, em A. Então, tu quer achar, tu tem informação suficiente para verificar que ela tá lá atrás. É um sistema de informação imperfeita, mas ainda assim você consegue fazer inferências. Na economia é diferente. É um sistema de informação imperfeita que a informação ela não necessariamente disponível é suficiente. Então, o que eu posso dizer?
De outra forma, eu posso dizer que os preços de ações, por exemplo, os preços, né? Preços refletem informação parcial do mercado. Então, eu posso ver, 2020 teve uma grande alta no preço do petróleo depois da guerra da Rússia com a Ucrânia. 2020? Não lembro. 2022, enfim. Mas isso é refletido nos preços. Tu pode ver pelos preços o que aquilo aconteceu e depois inferir as causas. Mas não necessariamente as causas do preço estão inferíveis no próprio gráfico. Então, nem sempre, no fim, você tem que ter uma informação sobre isso, né? Se alguém vivesse numa caverna e visse o preço do petróleo subir em 2022 e não soubesse sobre a guerra da Ucrânia e Rússia, ele não conseguiria saber a causa. Você entende? Se alguém tiver. Porque o pessoal diz, algumas pessoas, né? Que tu tem toda a informação do mercado nos preços. Mas se uma pessoa estivesse numa caverna e não soubesse certa informação do que está acontecendo no mundo, ele não poderia, através somente do gráfico, saber por que o preço está assim. Isso já desmonta totalmente técnico-análise, né? Que é a análise de gráficos em investimentos. Eu creio que esse é o exemplo mais claro, né? Porque não funciona, né? Do ponto de vista óbvio, né? Então nunca funcionou, nunca vai funcionar. Então, esse é um ponto bem relevante, né? Então, o grande ponto é que você tem relações de entropia aqui, né? Não é incorreto dizer que você tem, por exemplo, vamos supor que a entropia do mercado seja dada por isso, por essa equação, porque entropia para qualquer tipo de sistema. Aqui é informação no mercado, seja em preços ou coisa do tipo, toda informação computada no mercado. Não só de preço, tudo. Tu tem mais entropia, certo? A entropia, ela cresce continuamente nesse contexto. O que significa? Que a quantidade de informação cresce. Então, por exemplo, a quantidade de informação H, vamos supor que H zero, essa equação aqui em 1800. A quantidade de informação da economia que você tem que processar para fazer inferências era menor em 1800 do que em 1900, você concorda? Revolução Industrial e coisas do tipo. A quantidade que você tinha que processar em 1950 era maior, vinda dos computadores e diversos outros avanços, começo dos computadores ainda, né? Mas avanços econômicos e populacionais muito grandes, né? Você tem mais quantidade de informação para processar. Isso aqui também vai ser menor que a quantidade atual. Então, hoje em dia, a quantidade, por exemplo, de informação na mídia disponível online para as pessoas, após o advento da internet, é muito superior ao que era em 1800. Então, tem transações globais que acontecem. Você consegue ver, por exemplo, o que você compra lá do outro lado do mundo no seu computador, onde está o barco, fazer o rastreio. Empresas podem fazer rastreio do suprimento que eles vão que eles estão comprando dos Estados Unidos, de Japão, etc. Então, a informação, né, a quantidade de informação de entropia, com caso, a quantidade de incerteza também que vai ser gerada, ela é muito maior aqui por conta de que você tem muito mais parâmetros para lidar, do ponto de vista probabilístico. Então, lidar com informação em 1800 já era difícil, obviamente. Era muito mais, assim, menos computacionalmente difícil do que atualmente. Tu tem mais informação para lidar, do ponto de vista de notícias que acontecem, coisas que estão acontecendo no mercado global. Tu, vamos supor que uma empresa de investimento, não só numa bolsa de valores específicas, mas várias, ou uma empresa que lida com logística internacional. Então, a quantidade de informação, do ponto de vista computacional, ela é muito maior para você lidar hoje em dia. Dito isso, a quantidade de incerteza é maior, né? Se você tem mais incerteza. Uma incerteza que ela é não palpável, né? Mas ela é possível você fazer referência a ela, né? Então é óbvio que você tem mais incerteza. Isso é um fato. Você tem mais entropia. Agora, nessa parte aqui, é óbvio que a capacidade do que você pode processar por segundo depende da sua capacidade computacional
E os sinais que vão ser dados para você, aqui é analogia, tá? Analogia, guarde isso. Isso aqui não é uma equação que você vai usar, isso aqui é uma analogia. O sinal que você, vamos supor que o sinal que você recebe na informação na economia seja S, e N seja perturbações nesse sinal, que atrapalham as suas inferências dentro do seu canal de informação. A informação já é maior e mais complexa de você lidar do que antigamente, e anos anteriores, em séculos anteriores. Você tem mais noise, tu tem mais coisas que atrapalham você a interpretar o sinal de informação verídico. Qual que é a analogia que pode ser feita, né? Que existem perturbações em relação à informação, são perturbações informacionais que atrapalham análises econômicas. O que significa nessa analogia, né? Um exemplo. Deixa eu pegar aqui outra caneta. Um exemplo simples, né? E muito claro. Taxa de juros ser controlada. Isso é uma forma de noise? Na minha opinião, sim. Porque você não tem um sinal realmente orgânico da oferta e demanda de capital. Porque a taxa de juros é o preço do capital. A oferta e demanda de capital, ela orgânica, é definida pela preferência temporal das pessoas. A utilidade subjetiva que as pessoas veem no dinheiro. Utilidade marginal. Quando você define a taxa de juros porque você quer, naquilo que você quer, o preço do capital que você quer, é basicamente uma fixação de preço. É como se você fixasse o preço do arroz. Fixação de preço nunca deu certo na história. Minimização ou maximização. Só que as pessoas acham que capital é diferente de commodities. Pelo contrário. Cara, dinheiro sempre foi usado como commodities anteriormente, né? Dinheiro é uma medida de valor. Historicamente, sempre com lastro em commodities. Quando você controla a taxa de juros, tu tá inserindo um noise, né? Um, uma perturbação no sinal verdadeiro de oferta e demanda de capital. E você gera um problema nesse canal de informação, nessa analogia. A analogia, lembra disso. Outra questão, minimização de preço também. Criam perturbações aqui. Então, por aqui. Min de preço. Por que minimização de preço também? Porque basicamente o sinal orgânico ele é definido por oferta e demanda do mercado. Então, se o arroz, por algum motivo, tem uma safra horrível, o preço vai aumentar. Tu minimizar o preço através de subsídio e coisas do tipo, não vai mudar o fato que o sinal orgânico é esse. Quando você perturba esse sinal criando minimização de preço, tu basicamente criando uma interpolação nele, gerando uma informação errada, uma informação que não é orgânica. É como se você pegasse uma onda de rádio e colocasse um monte de barulho nela e você não consegue entender a informação. Tu tá dizendo pro empresário do arroz que o preço deveria ser menor, mas ele tá vendo que, na verdade, por falar com fornecedores, etc., que ele deveria ter o preço maior. E isso é óbvio. Ele vê informação sobre isso e vê a obviedade que o preço tem que aumentar, mas a minimização de preço tenta interpolar isso, né? Outro exemplo são tarifas, né? Tarifas. As tarifas elas também criam noise, porque basicamente é você dizer que você impor um valor exógeno, sem nenhum ganho endógeno de valor. Então, a tarifa ela não cria valor, na verdade, ela impõe um valor a mais exógeno que não existe num produto. Também cria um efeito de sinal estranho, porque a pessoa vai comprar o produto, só que ele está num preço acima do de mercado. De repente ele comprar de outros países. Se ele morasse em outro país que não tem essa tarifa tão alta. Aí você tem uma coisa como assim, a informação chega na pessoa, mas ela chega de uma forma não orgânica. Tipo, quando eu digo chega de forma orgânica, ela não tá no valor definido pelo mercado, porque você
Tipo, não tô falando de escolha de preço, tá? Pelo empresário ou pelas empresas. Eu tô falando de algo que não tem a ver com a relação do consumidor e empresa, de compra, oferta e venda de coisas. Tá falando de uma perturbação que é exógena, né? Ela não está associada a esses dois elementos de uma transação, que é o vendedor e o consumidor. Então, é uma forma de entender a teoria da informação no contexto econômico, né? Você tem uma entropia que cresce continuamente, o que gera mais incertezas de mercado, e por isso que se especializar no mercado específico é melhor. Então, é melhor você, em vez de transacionar todas as commodities possíveis e imagináveis, você focar numa específica. Se você é um trader de café físico, né? Não tô falando de trading apenas digital, né? Então, você ser um trader de algodão é mais fácil do que você ser um trader de algodão, arroz, trigo, cevada, carne, livestock, petróleo, etc. Físico. Porque o repertório precisa ser maior, de conhecimento, né? Que know-how, né? Mas eu creio que teoria de informação é muito interessante do ponto de vista econômico. Tem muito a ver com Complexity Economics, que eu já falei no canal, né? Tem uma aula, eu não sei qual, se alguém quiser deixar na descrição, sobre a teoria do Brian Arthur, né? Sobre Complexity Economics, né? Que tem a ver com isso daqui. Mas o grande ponto é isso daqui, né? A informação, ela vem crescendo. É uma analogia que tá. Tem a segunda lei da termodinâmica, ela diz que a entropia de um sistema ela tende a crescer. A entropia do universo tende sempre a crescer. A primeira lei diz que energia não pode ser criada, né? Matéria não pode ser criada. Não é isso, né? É que você não pode criar ou destruir algo, né? De forma completa, assim. Você deletar algo, estilo. Tipo, por exemplo, vamos supor uma estrela, você não pode deletar ela completamente. A informação dela vai dissipar de outra forma, mas ela vai ser de uma forma. Por exemplo, só para eu desenhar aqui uma coisa, sobre Hawking Radiation, você tem um buraco negro aqui, você tem um disco, né? E você tem a radiação de Hawking saindo dele, né? É um tema muito conhecido. Aí tem na teoria da informação tem um paradoxo associado a isso, né? Se a informação aqui ela é destruída ou ela é preservada. Então, por exemplo, vamos supor que o buraco negro engole uma estrela, né? Então, uma estrela ela é engolida, eventualmente. É energia em joules massiva que está sendo engolida. Ela vai entrar nele. E a gente sabe que existe Hawking Radiation, né? A gente tem uma parte dessa energia é dissipada. Mas ela é dissipada ao ponto que a gente não pode distinguir ela. Ou ela é dissipada, tipo, ela pode ser parcialmente preservada, né? Ou parcialmente. Então ela é preservada parcialmente, totalmente, ou é destruída, né? Que poderia ser uma violação da primeira lei da termodinâmica, que nada pode ser destruído ou criado ex nihilo. Obviamente Deus criou as coisas ex nihilo, né? Mas a gente não entra nesse ponto. Mas eu creio que talvez Deus, do ponto de vista teológico, possa destruir, possa violar a primeira lei, não sei. A questão é que Deus também é ele que impôs as leis, né? Então essa lei que a gente observa, é ele que impôs, né? Mas enfim, creio que se ele pode criar, eu acho que ele pode destruir também, totalmente. Mas enfim, não é o ponto. O ponto é que a primeira lei da termodinâmica diz isso, né? Só que a questão é se o paradoxo da informação do buraco negro, se é destruída, preservada ou é parcialmente preservada, né? Então, tudo isso para dizer que a entropia do universo ela tende a crescer sempre. Esse é é sempre positiva, né? As pessoas normalmente dizem isso, né? O padrão na física, no momento, né? As coisas sempre mudam. E é estranho que na economia também a entropia tende sempre a crescer. Ao menos pós-revolução industrial ela cresceu muito mais. Outro ponto, para terminar, a informação sempre é física. Toda informação é física. Landauer disse isso, né? Eu concordo com isso. Toda informação é física. Toda. Não existe informação que não é física. E quando alguém entende isso, vários problemas que podem surgir, até do ponto de vista filosófico, desaparecem, né? Então é isso.